mas também com outras pessoas. Quer dizer, o amadurecimento acontece sempre assim, né? Nessa realidade. Né? E, é claro, a importância também de viver aí esses aspectos na comunidade que para Santa Teresa é fundamental. E aquilo que ela diz para as monjas, né, no caminho 4.7, o que ela queria, né, para as suas comunidades, para os mosteiros, todas hão de ser amigas, amar-se e ajudar-se. Então é justamente algo que serve não só para as monjas, mas para nós frades, para a ordem secular. É algo que transcende, né, ao mosteiro, mas é algo que é muito importante, né, buscar e ter a capacidade de amizade na comunidade, né, cuidar muito, sobretudo na formação, né, essa busca, porque tem pessoas que sentem o chamado para a comunidade, mas não têm capacidade de viver em comunidade, né? Às vezes são meio espinhentas. Então aí a gente tem que ter muito cuidado para vivenciar, né? Para o discernimento das vocações, para poder assim vivenciar esse aspecto. Né? E é claro aí a importância, né, das reuniões comunitárias, estão fazendo encontros online também, né? Sobretudo a partir da pandemia foi desenvolvida essa modalidade, não substitui a reunião presencial, que é muito importante, né? Porque a gente se relaciona de uma forma, né, virtualmente, mas um relacionamento autêntico só acontece quando a gente dar umas cotoveladas juntos aí, né? E que é normal que aconteça às vezes algum desentendimento, uma coisa aqui, outra ali, às vezes uma palavra, às vezes uma indelicadeza, mas nem por isso é o fim do mundo, né? Aí o perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade a humildade, né, de reconhecer, desculpa, estava nervoso, estava com a cabeça quente, desculpa, esqueci, essas coisas, né, que fazem parte de qualquer grupo humano, mas mais ainda da vida das comunidades. Né? Então isso aqui praticamente sobre o número 24A desse terceiro capítulo. E depois no 24b, elementos da doutrina de Santa Teresa e de São João da Cruz para a vida em comunidade. Creio que podemos olhar um pouquinho aí antes de passar para isso. Né? Eu vou distribuir esse. Pode pegar e passar. Dá licença. Agradecemos a Rosângela que fez as cópias, ontem mandei assim. Eu ia fazer lá, mas a nossa impressora fez greve. Tentei 3, 4, 5 vezes. Eu também estou sem impressora. Então Tem que mandar consertar. Então, claro, falamos do ponto número 1, falamos também do ponto, esse número 2, assim rapidamente, na expressão da Igreja, mistério de comunhão, chamada a ser sinal da comunhão trinitária do mundo, a Trindade que é a relacionalidade pura no amor, e depois esse complemento aí que gostaria de ressaltar, também da Caritas in Veritate, número 34, coloquei o parágrafo todinho aí, né? Enquanto dom recebido por todos, a caridade, na verdade, é uma força que constitui a comunidade. Unifica os homens segundo modalidades que não conhecem barreiras nem confins. Essa é uma expressão muito importante, porque a reflexão que Bento XVI está fazendo é de fundar justamente a base para uma caridade social da Igreja, né? A Igreja é chamada a ser essa presença. Né? E aí diz, a comunidade dos homens pode ser constituída por nós mesmos. São esses grupos, né, que às vezes grupos de interesses comuns, vamos defender a vida de tal pássaro, aí tem os grupos que defendem a vida do pássaro. São interesses, digamos, importantes, bons, etc., porém são interesses assim
de maneira horizontal, por assim dizer, humanos, né? Então, grupos constituídos por nós mesmos. Mas com as nossas simples forças, nunca poderá ser uma comunidade plenamente fraterna, nem alargada para além de qualquer fronteira. Ou seja, não poderá tornar-se uma comunidade verdadeiramente universal. A unidade do gênero humano, uma comunhão fraterna para além de qualquer divisão, nasce da convocação da palavra de Deus, amor. Então, o fundamento, né, da igreja e da comunidade cristã está aí, nesta convocação a partir de Deus, da sua palavra, e Ele é amor. E a Trindade é relacionalidade pura no amor. Né? Ele vai dizer isso no número 54, estamos no número 34. E ao enfrentar esta questão decisiva, devemos especificar, por um lado, que a lógica do dom não exclui a justiça, nem se justapõe a ela num segundo tempo e de fora. E por outro, que o desenvolvimento econômico, social e político precisa, se quiser ser autenticamente humano, de dar espaço ao princípio da gratuidade como expressão de fraternidade. Então, esse princípio de fraternidade ou da fraternidade, quer dizer, a convocação é Deus que convoca. Então, a gratuidade, a comunidade é um dom do alto. Aqui temos aquele outro documento que acho que lembramos, em 1994, A Vida Fraterna no Amor. É dedicado à vida religiosa, à vida consagrada, mas tem elementos muito importantes ainda, né, para isso. E lá eles afirmam justamente isso: a comunidade é um dom do mistério da Santíssima Trindade. E esse princípio da gratuidade é a expressão da fraternidade. Porque é ruim, né, quando a gente, digamos, vive ou acha, né, que vive uma doação ao outro, ou quando a gente percebe que as pessoas vivem ou participam porque esperam alguma coisa, não tem aquela gratuidade, né, da manvivência. Em qualquer relacionamento, então, se a gente percebe às vezes, que a pessoa está conosco por interesse, qualquer que seja ele, a gente já fica assim. Porque uma verdadeira amizade, um verdadeiro amor é sempre gratuito, né? Independente daquilo que vai receber ou não, daquilo que tem que puxar a orelha ou não. A gratuidade deixa a liberdade sempre na gratuidade, né? Então, esse princípio da gratuidade que queria recordar, ele é importante, né? E destacando agora, voltando ao ponto número 4, destaques do capítulo 3b das Constituições, então vou ressaltar um pouquinho aquilo que a santa e o santo nos ensina, né? Está um pouco mais desenvolvido aqui. E para a Santa Madre, a importância, as Constituições destacam a importância da ajuda mútua no caminho de oração e da importância da amizade com os outros na busca de Deus. Uma expressão das Constituições, mas a partir então daquilo que a Santa escreve. E esse capítulo 7, que está citado algumas frases aí, no 7 parágrafos 20 e 22, se refere àquele período que a Santa viveu entre os 29 e 39 anos de vida, né? Aquela luta que ela tinha, né, para manter-se fiel a Deus, a oração e também estar no locutório, atendendo pessoas, e aí ela lutava com uma sombra de morte, né? Porque quando estava com as pessoas, lembrava que tinha que estar com Deus, e aí a angústia. Né? Estava com Deus, aí as amizades ficavam lá também, cutucando. Né? Então essa divisão. E aí, ao sofrer daquela solidão, nos momentos de maior necessidade espiritual, ela vai dizer, entre outras coisas desse capítulo: eu não sei por que não se há de permitir à alma que começa a amar e servir a Deus com sinceridade
que compartilhe da companhia de pessoas que têm oração. Quer dizer, tinha um pouco aquela mentalidade de não ter isso, de não partilhar a vida, né, de oração. E depois, grande mal é estar a alma só entre tantos perigos. Por isso eu aconselharia aos que têm oração que, especialmente no princípio, procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa. Isso é importantíssimo, pois além da ajuda mútua nas orações, muito há a lucrar aí. Isso tem tamanha importância que não sei como insistir mais. Acho que tem alguma coisa aqui que não deveria estar. Certo. Bom, espero que não tenha. Procure ter amizade e relações com as pessoas que se ocupem da mesma coisa. Isso é importantíssimo, pois além da ajuda mútua nas orações, muito há a lucrar aí. Isso tem tamanha importância que não sei como insistir mais. É necessário que os servem apoiarem-se mutuamente para irem em frente. É obrigado a procurar defesa e companhia até ficar forte, e se não o fizer, ver-se-á em grandes apuros. E depois, a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo 1000 benefícios a serem obtidos de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Quer dizer, são frases que ao longo desse capítulo 7, sobretudo nos parágrafos 20 e 22, a Santa insiste muito, né, na presença de outras pessoas para que se ajudem, né, para que deem força umas às outras no caminho da vida espiritual, da oração. Claro que aqui não podemos apenas reduzir a oração somente ao caminho da oração, porque a oração, segundo a Santa, o que é? Empreender o caminho da oração é querer tornar-se servos do amor, quer dizer, querer crescer na caridade. Então aí a importância também daquilo que ela experimentou, estando sozinha, caía, não tinha quem ajudasse, toda aquela situação. Mas depois ela descobre, e aí a fraternidade que ela quer fundar é justamente para que se ajudem, né, as pessoas que compõem aquela fraternidade, né? E aí a importância, então, para a Santa Madre. Aqui dizemos mais, né? Apenas ressaltando algumas coisas. E desta forma, né, as constituições também recordam o aspecto teologal da comunidade. Jesus ressuscitado está em meio à comunidade, e foi Ele que chamou, que reuniu, né? E assim por diante. E também o referimento à Virgem Maria, que a comunidade vive sob a proteção da Virgem Maria. É o aspecto, então, da presença materna, sobretudo a partir das bodas de Caná. Maria que, confiante